família e familiares. Quem nunca, né? E aí, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre famílias de paciente. Olha, toda cuidadora já teve alguma experiência com família que gostaria de esquecer, né? Toda cuidadora. E aí assim, olha, eu vou fazer aqui uma listagem dos tipos de família que já passaram pela minha vida esses anos todos. E aí você vai recordando e trazendo aí a sua memória, não, esse tipo eu já conheço, aquele também. Sabe, aquela família desunida, com irmãos que vivem quebrando pau entre si? Pois é. E aquelas famílias que são ricas, podre de ricas, com postura de rico, com cheiro de rico. E aquelas que se fazem, aquelas que tentam parecer que, aquelas famílias que são miseráveis, que negam até água para você beber, e aquelas que são até boas demais, que engordam as cuidadoras, sabe? Que são fartas, que são boas de coração. Tem aquelas famílias que são loucas, sabe? Sabe aquele povo que você fala assim, doido, povo doido, que fala demais, que alvoroçado, com entra e sai. Tem aqueles que são barraqueiros, sabe? Aqueles que brigam na sua frente, quebra pau mesmo e xingam um ao outro. Você tá ali, entendeu? Tem os fofoqueiras, né? Tem aquela família fofoqueira que te mete no meio da confusão, sabe? Um fala uma coisa pra você, vem o outro fala outra coisa pra você, e aí você fica no meio daquilo tudo. Tem as perturbadas, sabe aquelas famílias perturbadas, você fala assim, meu pai, mania de perseguição, sabe? Povo assim meio esquisito, estranho. Tem aquelas famílias que te tratam como se fosse uma leprosa, entendeu? Uma leprosa pobre ainda, sabe? Aquelas famílias que tratam você daquele jeito assim, não me encosta, fica lá, cuida dela lá, sabe? Tem aquelas que tratam você como se você fosse uma criminosa, que você já chega na casa com fama de ladra, sabe? Que te sonda, que cuida dos seus passos, que quer ver a sua bolsa toda vez que você sai, que fica cuidando para ver se você não vai roubar os perfumes dela, ou os papel higiênico. Tem aquelas famílias que te tratam como se fosse da família, mas que você sabe que faz isso só enquanto precisa, porque toda vez que você pisa na bola, eles te lembram quem você realmente é. Tem aquelas famílias que são amigas mesmo, sabe? Que te respeitam, que te tratam bem, que te dão bronca quando precisa, mas que também estão ali, que são legais, que são gentis, que são parceiros. Tem aquelas famílias que se colocam de forma chique, sabe? Que são pessoas cheio de etiquetas e coisas de rico. Tem aquelas que são simples, que mesmo tendo muito, demonstram uma simplicidade, uma tranquilidade. Tem aquelas famílias que são cordiais, sabe? Aquela família assim que conversa, que são gentis e que te tratam como uma pessoa com dignidade. Então, tem aquelas que são frias, que são afastadas, que você entra e sai e mal é percebida. Tem aquelas famílias que você sabe que realmente se importa
com o pacientinho, né? Que às vezes é o pai, a mãe, o avô, a avó. Tem aqueles que você sabe que se importa. Tem aquela família, tem aqueles familiares que falam que se importam, mas você sabe que não se importam. Você realmente sabe que na verdade não se importam. Tem aqueles familiares que não se importam e também não estão nem dispostos a demonstrar que se importam e não estão nem aí pro que você acha a respeito. Tem aqueles que estão ali, que fazem, que levam, que traz, que ajuda. Tem aqueles que só criticam, que reclamam de tudo, que nada tá bom. E no meio disso tudo está você, cuidadora. E diante de uma situação muito delicada, né? Porque existe uma fala comum no meio de cuidadoras. Quem costuma dar trabalho mesmo é família. O paciente a gente atura, né? O paciente a gente tá ali por aquilo, então a gente aguenta. Mas coisa triste é lidar com um familiar enlouquecido, né? Assim, já passou pela minha vida gente de todas as formas, os enlouquecidos, os desrespeitosos, aqueles que são ignorantes, que gritam, que xingam a cuidadora. Já passou por mim aqueles que são na deles, que não se permitem nenhum tipo de entrosamento nem nada. Já passou por mim aqueles que são abertos demais e que enfiam demais a todo mundo dentro dos seus relacionamentos e vira bagunça. Já passou por mim aqueles que são fofinhos, que são queridos, sabe, que aconchegam, que a gente consegue desenvolver realmente uma amizade para a vida, né? Independente daquele trabalho. E assim, o que eu gostaria de dizer para você, cuidadora, ou pessoas que estejam me ouvindo aí e que querem se tornar uma cuidadora. Olha, o fato é que contra fatos não há argumentos, e familiar existe, entendeu? A família existe. Você normalmente vai ser contratado por um filho, uma filha, um neto, isso nunca diretamente pelo paciente. Então assim, você não tem como levar em consideração só o paciente, muito pelo contrário, né? Então assim, tem situações em que você vai assumir um pacientinho ali, o cuidado de um pacientinho, de um idosinho, e o filho, a filha, o responsável por aquele indivíduo é completamente atento a tudo, sabe de tudo que está acontecendo, controla todas as situações e vai dizer para você exatamente o que é para ser feito, como é para ser feito, o que ele quer que seja feito. Outros você vai assumir e o familiar está completamente perdido, desorientado, não sabe nem por onde começa nada. E você vai ter que ser aquele agente construtor, né? Que vai construir toda uma situação, toda uma rotina e com muita sabedoria demonstrar o que precisa acontecer dali para frente. Você vai chegar vai encontrar algumas situações em que a pessoa diz que sabe, diz que quer que seja, mas não tá nem aí na verdade, né? E aí você vai ter que entender isso e saber lidar com a situação. O que é importante para você entender com relação ao trato com famílias? Em primeiro lugar, isso é fato, você precisa estar pronto para lidar com famílias para ser uma boa cuidadora. Não adianta ignorar isso. E não adianta você ser uma boa cuidadora para o paciente e ter péssimo relacionamento, uma postura desequilibrada, enlouquecida diante da família. Não adianta. Você vai ser uma cuidadora deficiente, desequilibrada, assim como não adianta, entendeu? Então, assim, como boa cuidadora, você precisa ser capaz de lidar, de se adaptar a situações e outras situações ao longo da sua carreira, do seu trabalho, né? Então,
adaptar-se. Você precisa ser capaz de entender e adaptar-se. Outra coisa é que você precisa ser capaz de respeitar as realidades de cada um. O que acontece? A gente se depara com situações que mexem muito com a nossa própria estrutura, com aquilo que a gente acredita ser o correto, ou não, e seja lá o que for, que mexe com as nossas bases. E aí a gente tem muito pré-julgamentos, a gente tem muitos julgamentos e condenações com relação àquilo que a gente acredita ou deixa de acreditar. Em algumas situações, nós vamos estar mesmo com um julgamento sensato diante daquilo. Por exemplo, é muito complicado você assumir os cuidados numa casa para uma família que te nega as coisas de comer, que é mesquinho, que esconde comida, que te controla a quantidade de água que vai beber. E eu já passei muito por isso. É triste, mas é realidade que existe. E assim, o meu papel não é julgar, não é condenar, é resolver o problema, resolver aquilo, é tratar o problema, decidir se fico ou não, né? Porque é um direito que eu tenho. Se uma situação está desrespeitosa para mim, se eu percebo que ela está além daquilo que eu escolhi lidar, eu, como uma boa profissional livre, decido ou não se fico. E como profissional hoje é responsável por uma empresa de cuidadores, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. E eu deixo bem claro, inclusive, isso para os meus clientes no momento em que sou contratada. Eu não aceito que as minhas cuidadoras sejam tratadas de forma humilhante, desrespeitosa, a ponto de ser... Não. Então, assim, se eu percebo que é algo que não tá bom para mim, que eu não tô conseguindo lidar, que as minhas cuidadoras estão sendo tratadas de uma forma muito ruim, elas não estão conseguindo lidar, eu vou dispensar. Eu disse, não quero, não é para mim, entendeu? Então, só que eu sempre prego, eu sempre ensino, meninas, que essa é a minha área. Eu lido com pessoas, e pessoas, elas são completamente diferentes umas das outras em todos os sentidos, e eu preciso ser capaz de lidar com tudo isso com respeito. Porque se eu for do tipo que, não, isso não, aquilo não, você não vai ter trabalho, tá? Você não vai ter trabalho, porque... E vai ser ruim ainda, vai ser uma profissional ruim, meia boca. Porque não existe isso, entendeu? Então, o que eu faço? Eu sou o agente transformador da minha área. Eu procuro fazer o máximo que eu puder para transformar o meu ambiente num ambiente sustentável, à medida do possível. Respeito aquilo que não tem como ser mudado, porque são particularidades deles, é o jeito deles de ser. Se tá certo ou se tá errado, isso não é problema meu, entendeu? E aí, não se meta no que não é da sua conta. Super ajuda. Não se meta no que não é da sua conta. O que não é problema seu, não é problema seu. O que é problema seu é os cuidados do seu paciente e dentro daquilo que te é oferecido. Então, assim, é uma dificuldade que às vezes a gente encontra por aí, né? As condições que te é proporcionada como cuidadora para cuidar está muito longe daquilo que eu acredito ser o ideal. Mas e aí? Não é você a filha, não é você a pessoa responsável, você é a cuidadora, você é contratada pelo responsável. Então tem coisa que você não tem como mudar a criatura, você não tem o que fazer. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o melhor que você puder dentro das condições que você recebeu. E aí, sempre com aquilo em mente. Você vai agir com respeito às particularidades, às diferenças e às loucuras e seja lá o que for que você tenha que lidar naquele momento. Você vai
você vai preservar a sua dignidade própria. Então, assim, se chegou numa situação em que você pensa assim, daqui para frente eu não tenho como lidar, eu não tenho como melhorar isso, não é algo que eu esteja disposta a fazer, então pede para sair. Saia, entendeu? E aí, se é algo que você percebe que consegue fazer, que você tem como conduzir, uma coisa que cuidadora faz muito, né? Uma boa cuidadora sempre acaba tomando essa decisão. Fica, aguenta, se sujeita a muita coisa que não concorda das famílias por causa do que desenvolve pelo paciente. Então a cuidadora se apega ao paciente, ela coloca o coração naquela relação, naquele atendimento, e aí por causa disso ela acaba se sujeitando e aguentando muito dos familiares. E tá tudo bem, não tem problema, desde que isso seja feito com equilíbrio, né? Com respeito, tanto o respeito próprio, o respeito que você precisa manter por si mesma, quanto o respeito pelo outro, né? Então não é uma relação que você vai sustentar com baixarias, com situações desrespeitosas, entendeu? Você precisa ser capaz de construir algo sustentável, em que você consiga dizer, não, aqui assim eu ainda consigo trabalhar, entendeu? Eu espero que ajude de alguma forma, porque como eu disse, são situações que fazem parte da realidade de uma cuidadora e que uma boa cuidadora vai saber tirar de letra, beleza? Fiquem com Deus.